Olá, bom dia! Como vão todos por aí? Espero que todos estejam bem. A gente vai iniciar mais um vídeo aqui no canal. Para você, né, que é novo por aqui, me chamo Roseli Nascimento e aqui eu compartilho um pouco sobre as minhas experiências, né, de vida, as minhas experiências de transformação, né, e rotina, versículos bíblicos, né, aquilo que verdadeiramente transforma a gente, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre decepção, né? Decepção amorosa, decepção nas amizades. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. É um assunto assim bem profundo, né? Que traz assim pra gente uma reflexão, principalmente, né, para quem tá aí, né? Talvez eu creio que esse vídeo seja para alguém que insiste, né? Não só para alguém que está insistindo em um relacionamento que não é, né, para você, que não é para essa pessoa que você por aí também conhece, né? Mas a pessoa está insistindo. E uma coisa que eu venho falar aqui um pouquinho é com relação justamente isso, né? Que muitos se precipitam em pensar que pode mudar alguém, né? Ou que vai obrigar alguém, né? E é algo assim muito sério, porque você pode estar em um namoro, né? Conhecendo alguém, um relacionamento, talvez pode até ser escondido, né? Você pode ser uma adolescente, um adolescente, e você diz assim, não, mas a pessoa vai para a igreja, eu digo para ele fazer isso, ele faz, eu digo para ele fazer, ou ela fazer isso, fazer aquilo, ela faz. Mas se depois, né, se for para uma fase mais séria, né, esse relacionamento, for para um noivado, for para um casamento, e se essa pessoa não é, né, o que ela está mostrando, se um cordeiro virou um lobo, né? E como que você vai saber isso? Como que você vai ouvir isso, né? Eu creio que esse vídeo aqui seja um alerta, né, para essa pessoa, para você que está assistindo, ou para você que conhece alguém. Eu creio que esse vídeo ele não está sendo em vão. Ele seja um alerta, né? Eu creio assim que todo tempo ficar testando alguém é chato, né? Mas uma forma de prevenir é você perceber, você fazer um teste, ou como eu já até falei no vídeo anterior, né? Você ouvir o conselho de quem você sabe que te ama, né? Quem te ama de verdade, você sabe, ela vai dizer pra você, né? Que aquela pessoa ali não é a pessoa ideal, né? E eu falo porque eu tive uma vivência, né? Eu vivi, morei junto, né? Que a gente ouve muito esse termo no mundo, né? No mundo secular, o morar junto, né? Quantos são os jovens que se conhecem com 20 anos, né? Com 19, 17, 18 já vai morar junto, né? Já vai ter uma vida de, põe aspas, fecha aspas, né? De casados, mas totalmente fora do padrão do que o Senhor quer para eles, né? São inúmeros, e eu fui uma dessas jovens, né? E eu falo que foi totalmente frustração, foi totalmente só decepção, né? Decepção porque eu, na teimosia, né, do coração, minha mãe falava, amigos falavam e eu insisti. Então, talvez eu esteja aqui falando com alguém que também está aí na teimosia do coração, insistindo, pensando que a pessoa vai mudar, pensando que a pessoa vai, né? Talvez você seja, tenha um anseio da pessoa ir com você para a igreja, né? Da pessoa ir congregar com você, né? E você está anos e anos esperando isso e ela não vai, assim como eu esperei anos e anos e a pessoa não ia. Não tem como você obrigar, não tem como você forçar. E quantas vezes você deve estar dizendo, mas eu já orei, já fiz aquilo, isso. Mas e se não for da vontade do Senhor, né? Se não há projetos, não há planos nesse relacionamento lá na frente, né? A pessoa que você conhece ou você mesmo, você
orar, né? Orar muito para saber, né? E também outra coisa, um exemplo, né? Passou por uma decepção amorosa, uma decepção numa amizade, né? A pessoa te decepcionou, né? Você esperava uma coisa dela, né? E ela fez outra. A amizade também, né? Quantas vezes você contou coisas muito íntimas, né? Para essa amizade. E aí essa amizade não era sua amizade, não era verdadeira, né? Não era. Ela falou, né? Daquilo que você falou. E isso lhe trouxe decepção, né? Porque o Senhor, ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos mostra, né, o que a gente tem que falar e quantas vezes a gente fala aquilo que não deve, né? Quantas vezes a gente compartilha aquilo que não deve compartilhar. Porque falta mais a gente buscar o Senhor, né? Então, se você está decepcionado, se você está triste, né? Porque você passou por uma decepção amorosa ou uma amizade. Eu sempre acredito assim que quando alguém se afasta da gente, quando alguém sai da nossa vida, não é perda, né? É livramento. E eu creio que você está recebendo um livramento. Por mais que eu já vivi, já senti isso, né? Senti essa dor da decepção, né? E eu acredito que essa dor ela vem muito de se criar muita expectativa, né? No outro, de se criar, de criar ilusões, né, na mente com perspectivas no outro. E aí acaba saindo totalmente do lado da fé, do lado de você ir pelo pensar, né? Aí vai só pelo sentir. E nessa de ir pelo sentir vem o quê? A decepção. Mas como ser curado, né? Da decepção, como ser sarado, como aprender o que confiar em falar ou não, né? Buscando o Espírito Santo, né? Somente Ele, assim, somente Ele para dar essa direção, para dar esse controle. Você sozinho não vai conseguir, né? Ninguém consegue sem a ajuda do Espírito Santo. E aí era isso que eu vim falar um pouquinho aqui, né? Sobre decepção e desejar uma ótima semana pra gente, né? Que a gente seja perseverante nessa semana em buscar o Senhor, que o Senhor nos ajude, nos proteja, né? Nos guie. Então, uma boa semana aí para nós, até o próximo vídeo, assim que o Senhor nos permitir.